Saravá, meu povo de Umbanda, povo de Axé. Eu aqui mais uma vez para conversar com vocês na nossa conversinha. Eu não vou estabelecer um tempo para postagem, porque às vezes eu não tenho tempo, né? Eu costumo dizer que tempo é uma coisa que se faz, mas muitas atribulações, muitas coisas, não só pelo terreiro, pela fase de escritor, como também trabalhador, porque eu continuo trabalhando, porque a Umbanda não vai trazer dividendos para mim, não posso me dedicar à Umbanda e oferir dinheiro com isso, então a gente continua trabalhando, né? Mas foi uma experiência muito boa nosso vídeo primeiro, o último que nós fizemos aqui, e as conversas e o feedback foram muito legais. Eu estou aqui para agradecer, para dizer que até algumas pessoas falavam comigo: ah, mas você fala de marmotagem e tudo mais. Eu não estou aqui para criticar nada nem ninguém, porque eu não sei qual é a história de um vídeo, porque o vídeo tem 15 minutos no máximo de alguma postagem, né? Mas eu não sei a história de uma casa. E vamos considerar também que a Umbanda, assim como todas as religiões, costumam ser feitas e são feitas, costumam não, são feitas por homens, não é verdade? Eu sempre vou citar a Pai Joaquim aqui porque ele é meu mentor, é aquele que me dá puxão de orelha, sérios. Um dia eu vou contar a história dele comigo para vocês terem uma ideia, que está num dos livros que eu escrevi, no primeiro livro que eu escrevi, na verdade, sobre a história dele comigo, como é que ele apareceu na minha vida. Mas ele costuma dizer assim que, um tom de brincadeira, mas um aprendizado muito grande, que Jesus disse que onde dois ou mais estiverem reunidos em nome dele, ele estará entre estes, né? Ele diz assim, mas ele esqueceu de dizer onde um ou dois estiverem reunidos vai ter confusão. A gente sabe que isso acontece, né? A gente sabe que tem gente que vai no terreiro, não sente aquele amor, aquela vibração, não é o seu terreiro, enquanto outras pessoas estão ali e sentem que ali é a casa, é a sua casa. Isso é questão de afinidade, isso é questão de energia, essa questão não se mede. Então, somos casas feitas por homens e, como tal, falhos os homens, não as casas, não as entidades. A comunicação, muitas vezes, entre o médium e a entidade, isso quantas vezes acontece, né? Por falta de concentração do médium, por problemas que ele está vivendo da porta para fora e ele entra com isso, que é muito difícil desvincular uma coisa da outra, né? Todos nós acreditamos no divino, todos nós temos um amor incomensurável pelos nossos orixás, pelas nossas entidades, mas somos humanos, somos falhos. Como eles costumam dizer, corre sangue na veia. Então, eu não estou dizendo que tudo que eu tenho visto e tenho classificado como marmotagem assim o é porque eu não conheço a história da casa. Eu não posso falar de uma casa vendo um vídeo de 10 minutos, quando máximo de 10 minutos, né? Muitas vezes é só um lance, um flash, 2, 3 minutos, e aí diz assim, olha, isso é Umbanda? Isso será que não podemos, não podemos. E antes de criticar, antes de qualquer coisa, meus irmãos, olhe para dentro da sua casa. Veja o que você precisa fazer para melhorar a sua casa, a convivência com seus irmãos. Nós somos médios rodantes, né? Fazemos parte de uma corrente mediúnica. O que nós podemos fazer para ajudar aqueles que estão chegando, para acolher? Será que a soberba humana é tão grande que o bom médium, né, não abre um sorriso para quem está chegando pela primeira vez na casa? O médico que tem a entidade mais magnífica, que fala coisas lindíssimas, que não erra uma. Será que esse médium ele tem a vida dele pautada nesses ensinamentos? Isso é que nós devemos nos perguntar. Nós devemos ter a oportunidade da autoinvestigação. Meu irmão, ou um caboclo certa vez falou, e é uma verdade, não é o caboclo que brada mais alto ou que fuma o maior charuto que é o melhor, né? Ah, para poder receber uma entidade ou acoplar a energia, né? Porque a gente fica parecendo que a gente recebe essas questões de cavalo e tudo mais. Também vou conversar um pouco sobre isso, que a palavra cavalo não é cavalo como nós conhecemos, o quadrúpede e tal,
mas vem da África a palavra. Mas um dia nós vamos conversar sobre palavras, que eu amo palavras, né? E eu acho que as palavras não podem ficar paradas. Pablo Neruda, que é um autor que eu amo, chileno, ele disse numa das suas odes que o dicionário é o cemitério de palavras. Quer dizer, as palavras paradas, elas são mortas, né? Mas nós vamos conversar sobre isso. Mas o que eu quero falar hoje aqui para todos nós é sobre isso. Sobre não a crítica a uma prática, não é isso. Mas é estarmos atentos a que a prática não venha trazer para os outros, para os demais, para os de fora, o olhar negativo da religião, que não venha somar a esse monte de coisa que falam sobre a Umbanda, ou sobre o Candomblé, ou sobre o Catimbó, ou sobre o Batuque, ou seja qual for a religião que tem as suas influências também das matrizes africanas. Então, não posso julgar, nem quero julgar nenhuma casa ao ver uma cena. Por favor, fiquem atentos. Quando lhe chamarem a atenção quaisquer cenas, fique atento, né? Discuta com outras pessoas, fale com as pessoas que estão ao lado. Outro dia eu vi uma cena que eu disse assim, não me parece Umbanda, na minha casa isso não se faz. Aí eu perguntei a algumas pessoas, e as pessoas diziam assim, mas estão fazendo tanto isso agora, né? Estão fazendo isso por aí, por mundo afora, mas eu não sei dizer se é verdade ou se não é verdade. Então, discutam, sim, discutam, é lícito, porque o mundo ele cresce na medida em que se discute, né? Nós costumamos dizer, se não fosse a curiosidade, se não fosse a desconfiança, o mundo era como pensávamos na Idade da Pedra ou na Idade Média, vamos puxar um pouco mais para o tempo, não na Idade da Pedra, que o mundo seria como na Idade Média se pensava que fosse. Não fosse alguém pensar diferente, que talvez questionasse, né? Não, a Umbanda, como qualquer outra religião, não pode estar parada no tempo. Isso é verdade, né? Eu, na minha prática espiritual durante tantos anos, eu comecei com 18 anos, não na Umbanda, mas numa casa espiritualista, eu frequentava a casa, eu trabalhava no grupo de médiuns e eu tinha que estar na casa segundas, terças, quartas e sábados, né? Eu ficava lá o tempo inteiro porque a demanda era muito grande, né? Hoje em dia nós sabemos que isso é muito difícil. Eu tinha 18 anos, mas hoje em dia, casados, pais de família, mães de famílias, pais e mães, porque a pessoa desempenhando os dois papéis ao mesmo tempo, sendo provedor da casa, os problemas todos que nós temos no mundo atual. Uma gira de Umbanda antigamente, lá para a década de 70, tem tantos vídeos lindos na década de 70 de sessões de Umbanda. As sessões começavam 10 horas da noite e iam até as 3, 4 horas da manhã. Hoje em dia, já vi casa fazendo sessão de Exu às 3 da tarde. Né? Perto da minha casa, aqui no Rio de Janeiro, eu vi uma às 9 da manhã, por questões de segurança, de não andar de noite na rua. A Umbanda tem que se adaptar a essas questões. Nós acreditamos em Deus, nós temos fé nos nossos Exus que nos guardam da porta para fora, que nos levam até a porta de nossa casa. Nós sabemos disso, mas também temos que ter a responsabilidade. Umbanda é responsabilidade, né? Então, esse é o meu recado de hoje para todos vocês, respondendo a algumas pessoas que falavam sobre o meu comentário sobre marmotagem. Eu não estou aqui para criticar, mas de repente alguém também vê alguma coisa na minha casa feita através de mim como médium e vai dizer que é marmotagem também, vai rir também, não sei. Mas eu só estou aqui para abrir espaço para as conversas, tá bom? Fiquem com Deus. Que Oxalá nos abençoe. Que nossa mãe, Iemanjá, Inhansã, Oxum, Nanamburuquê e todas elas nos abracem nesse abraço tão gostoso e tão fraterno, nesse abraço de mãe, nesse amor que vence qualquer barreira. Vençamos as nossas barreiras acreditando primeiramente que somos capazes de vencê-las. E aí, com a ajuda deles, sempre nós chegaremos aonde temos que chegar. Saravá, povo de Axé!